Bom dia, galera. Bom dia. Como é que vocês estão? Tudo certinho por aí? Eu espero que esteja tudo bem com vocês, tá? Vamos para mais uma aula de história, tá? Entramos agora no capítulo 4. Vem coisa nova, vem coisa interessante, tá? Então vamos falar sobre os primeiros povos da América, né? Então, antes dos indígenas, existiram outros povos e vocês irão até se surpreender com relação a esses povos. Pode ser que alguns de vocês já ouviram falar em um desses povos que o livro vai apresentar agora, tá? Então vamos lá. A gente vai estudar a página 42, a página 43, a página 44 e a 45, tá? Aí aqui, na página 42, vem um texto explicativo, tá? Sobre os povos, né? Os diferentes povos que habitaram aqui no continente americano. E aqui vem uma numeração, tá? Do 0 ao 19, tá? E era dos maias, tá? Essa civilização nós estudaremos nas próximas aulas. Essa civilização foi, assim, até hoje muito comentada devido à sua história, não só ela como outras duas também, temos Maia, civilização Maia, né? Os astecas e os incas. Então essas três, elas de alguma forma, elas se sobressaíram, tá? Então, olha só, gente, sistema numeral, tá? Nós temos aí o 0, 1, 2, 3, aí é o que eles fizeram para representar quantidades. Aí, nas primeiras perguntas, vem assim: de acordo com o esquema, como você representaria a sua idade? Aí vocês irão olhar aqui a idade de vocês e irão representar, tá? Em sua opinião, o modo como o sistema de numeração maia era organizado é diferente do sistema de numeração que utilizamos ou é parecido com esse sistema? O que vocês acham? Que o sistema de numeração que nós usamos hoje para representar os números é parecido com essa representação maia? Aí vocês irão responder, tá? A próxima. Você já tinha ouvido falar nos maias? Em caso afirmativo, compartilhe outras informações que você tem sobre eles com seus colegas. E que outros povos antigos da América você conhece? Tá? Então, assim, para quem já viu muito filme, tem falando sempre sobre filmes assim históricos, existe documentários falando sobre esses povos, tá? Na internet mesmo, no YouTube, existem documentários e explicações sobre esses povos, tá? Então vamos começar lá na página 43, tá? Então vamos lá, 43, a gente já vai fazer 44 e a 45, tá tudo aqui no quadro, tá? Já fez um mapa mental, como é que eles falam aí, tá? Resumi a matéria aqui, eu vou explicar, preste atenção, não saiam daí, não fique olhando para as coisas, né? Para várias coisas que vocês têm aí, porque eu sei que é fácil, tá? Eu sei que é muito fácil vocês se dispersarem, mas prestem atenção, vai para o quarto de vocês ou um lugar reservado para poder prestar atenção, tá? Aí aqui a imagem não ficou, a tia até imprimiu aqui em 2 folhas, mas não sei se vai dar para ver aí direitinho.
Então vamos lá. Página 43 vem falando sobre um continente, muitas culturas. Então, logo de primeiro, o continente americano, existiram vários povos e logo existiram várias culturas, tá? Na página 43, tá falando aí para vocês, no mapa, existe um mapa aí dos povos mesoaméricos e Andes, tá? Então foram os povos que tiveram civilizações aqui no nosso continente. Nós temos aí do México até o sul da América do Sul, que inclui aí Chile e Argentina, tá? Então vamos lá, prestando atenção. Esses povos, quando nós falamos sobre povos mesoaméricos, nós estamos falando principalmente desses povos aqui, astecas, maias e os incas, tá? Então vamos lá, essas civilizações cresceram de uma tal maneira que deixou os estudiosos assim de boca aberta, porque a civilização era muito parecida com o que nós temos hoje e para alguns historiadores até iguais, o mesmo modelo. Vocês irão me entender. Então vamos lá, a principal né? A principal atividade agrícola era a plantação de milho, tá? Então, assim, eles produziam bastante milhos. A verdade é essa, eles produziam muitos milhos, tá? Então, eles se destacaram na agricultura. Plantavam várias outras coisas, mas o que eles mais plantaram foram o milho, tá? Até eles acreditam que o ser humano, eles têm uma lenda, eles têm um mito que o ser humano veio da espiga de milho, tá? Então, assim, e esse milho também era um alimento sagrado, porque eles acreditavam que era um alimento que os deuses mais gostavam, tá? Então, eles se destacaram na produção de alimentos e esse destaque foi tão grande que eles começaram a produzir alimentos não só que a população consumia, mas alimentos excedentes, alimentos a mais. E aí começou a surgir o quê? O comércio, tá? Porque eu produzi muito milho, a outra civilização produziu muita mandioca. Então, eles começaram a fazer essa troca, tá? E depois comercializar esses produtos. Então, esses povos viveram do México, como a tia já falou, até a América do Sul, até o finalzinho ali do Chile, tá? Do finalzinho do Chile e Argentina. Então, olha só, esses povos também possuíam 2 calendários, tá? 2 calendários. Um era de ritual, 260 dias, e o outro civil, 365 dias. É o calendário que nós usamos, tá? Então, para vocês verem como é que é a civilização daquela época, como que era bem estruturada, tá? E essas civilizações aqui, tá? Mesoaméricas, elas tinham um estado, tá? Quando eu falo estado, o Brasil é um estado. É como se fosse um país, tá? Eles tinham pessoas para comandar o povo e a população era dividida, tá? Era divisão de trabalho, né? De guerreiros, artesãos, comerciantes, camponeses, escravos. Então, se transformou o quê? A ideia de um estado, né? Onde nós temos os governantes e ali fazemos a pirâmide, né? Os governantes,
a elite da época, quem tinha, né? Hoje em dia quem tinha dinheiro, né? Mas lá que tinham mais condições, famílias nobres, e ia descendo até chegar a parte dos escravos. Então, vocês podem perceber que a civilização era bem parecida com a nossa, em termos de organização, tá? Então, galera, os povos mesoaméricos são divididos em astecas, maias e incas, os principais. Eles tiveram o seu crescimento devido à produção de alimentos, tanto que eles começaram a trocar esses alimentos e aí então surgiu o comércio, tá? Eles tinham um calendário, como eu coloquei aqui, calendário de 260 dias e o civil 365 dias. Eles eram muito religiosos, eles eram politeístas, eles acreditavam em vários deuses. Um dos fatos assim marcantes desses povos sobre a religião é que eles faziam sacrifícios de pessoas, acreditando que o sangue daquela pessoa sacrificada dava passagem para eles para a vida eterna, né? Então, assim, eles eram politeístas, tá? Acreditavam em muitos deuses, e esses deuses eram animais, eram os vegetais, e por aí vai. Era a combinação de homem com animal, tá? E era hierarquia. Existia alguém que mandava e alguém que ia obedecendo, tá? Então aí nós temos os povos mesoaméricos. Um resumo que a tia fez da página 43 e página 44, tá bom? Lembrando que, galera, Estado, quando a tia fala em Estado, digamos que os governantes, quem governava na época, tinha esse poder de criar leis, tá? Criar leis, fazer tributos para que a população pague, tá? Então, o Estado foi feito assim, tá? Nessas civilizações. Na página 44, nós temos um texto falando um pouquinho sobre esses povos. Nós temos um texto do historiador Eduardo Natalino, tá? E uma pergunta lá embaixo, de número 1, que está escrito assim: que tipos de vestígios o historiador Eduardo Natalino dos Santos pode ter estudado para conhecer melhor os povos mesoamericanos do passado? Retome o texto dele, reproduzido acima, e levante hipóteses. Então, ele está falando um pouquinho sobre esses povos mesoamericanos. O livro está te perguntando de que forma ele conseguiu ter a certeza desses povos, ter certeza do que ele está escrevendo sobre esses povos. Que fontes, né, ele procurou para poder escrever um pouquinho desse estudo sobre esses povos. Nós estudamos, existem algumas coisas que nos levam lá atrás da história. Quais são, né? São objetos, são fontes, historiadores, né? Então, a tia já deu uma dica aí para vocês, tá? Então, vamos lá, página 45, vamos falar sobre Teotihuacan. Era o nome de uma cidade, tá? Uma civilização. Então, vamos lá, galera. O que nós precisamos saber? Aí aqui a tia colocou uma das construções, tá? Que eles eram bem reconhecidos na época por outras civilizações. Olha, dá para ver aqui a arquitetura, né? Dos povos antigos aí, tá bom?
vamos falar da cidade Teotihuacan, tá? Então, ela foi erguida há mais de 2.000 anos atrás, tá? Próximo à cidade do México. E ela se destacou por suas construções, tá? Esses edifícios aqui piramidais. A civilização dessa época aqui, Teotihuacan, ela tinha produção agrícola, ela se destacou em exportar o estilo de cerâmica fino, tá? Então, assim, ela ganhou reconhecimentos de outras civilizações e até influenciou outras civilizações. Essa civilização cresceu tanto que alguns estudiosos falam que chegaram a ter 250.000 pessoas nessa civilização, tá? E ela também era dividida, né, por artesãos, guerreiros e tudo mais. Essa civilização foi planejada, a construção dessa civilização, posso dizer, dessa cidade foi planejada, só que eles não sabem ao certo quem planejou. Alguns falam que foram de outros povos, nada é muito certo. Mas essa cidade foi planejada e cresceu tanto na sua época, sendo capaz de influenciar outras civilizações com a sua arquitetura, com a sua religião. Era politeísta também, tá? Que ao longo dos anos ela começou a sofrer ataques e não resistiu, tá ok? Então, nós temos aqui essa cidade, né? Então, vocês podem perceber que, caramba, existiu, essas outras civilizações existiram e a cultura dessas civilizações faz parte da nossa cultura hoje. Como o calendário, que a tia falou, que eles já dividiam o ano, né? Os dias em 365 dias. Eles tinham a religião deles, não influenciou a nossa, porque a nossa foi influenciada muito pelos portugueses, né? A nossa religião é monoteísta, acredita apenas em um Deus. Mas existem religiões aqui no Brasil que acreditam em vários deuses também, tá? Então, vocês podem perceber que essa história, sim, traz consigo a sua cultura que até hoje nós usamos, nós sabemos, nós podemos dizer, reinventamos, né? A questão do Estado, aqui, tá aqui embaixo, o Estado, Brasil é um Estado. O Brasil é um Estado, quando eu falo é um Estado, com E maiúsculo, tá? É um país, é um Estado em que os governantes criam leis, tributam impostos, então isso tudo existiu lá atrás, aqui no continente americano, tá? Aí vocês podem fazer a página até a 45. Aí a número 2 está perguntando se o município onde a gente mora foi planejado. Aí vocês irão pesquisar. O município do Rio de Janeiro foi planejado por quem? Aí vai dizer quem planejou, tá? Porque o município do Rio foi planejado sim. Número 3. Há alguma semelhança entre as ruínas da cidade Teotihuacan e a parte urbana do município onde você mora? Se sim, vocês vão colocar aí, sim. E vão dizer as diferenças, tá bom? Então é isso, galera. Beijinhos, fiquem com Deus.